Estadual Rodrigo Valadares, a partir de agora, direto do Brasília, com exclusividade aqui no Jornal da Fã. Exclusivo Jornal da Fã. Entrevista. Meu caro deputado estadual Rodrigo Valadares, muito bom dia. Bom dia, meu amigo Narciso, bom dia a todos da Fã FM, bom dia, Gabriel, bom dia a todos da família Miro, Sandy Miro, todos fazem parte da Fã FM. É um prazer muito grande falar com vocês no dia de hoje. Satisfação nossa. Rodrigo, ontem você esteve com o presidente da República, mas antes de entrarmos neste assunto, você está daí, mas com certeza acompanhando aqui as situações do nosso estado. E aí eu queria que você se posicionasse sobre dois assuntos. Um deles, o acidente que teve aí como vítima hospitalizada o João Tarantella, e o segundo, o movimento Polícia Unida, que ontem paralisou todas as delegacias plantonistas do estado. Narciso, realmente o acidente de Tarantella foi algo que eu acho que deixou todo o estado de Sergipe focado, perplexo, né, e com o coração apreensivo. Ontem que era um dia de alegria para a gente, né, a gente esteve com o presidente mais cedo, fizemos muitas reuniões aqui em Brasília, tanto na parte da representação parlamentar, defendendo o nosso estado, quanto na parte política, em relação ao PTB, em relação aos diretórios que nós estamos fortalecendo, e aí no final do dia a gente tem essa notícia tão triste, né? E mais triste ainda, às vezes, é o compartilhamento de imagens chocantes nas redes sociais. A gente, sabe que as pessoas têm curiosidade, mas a gente sabe que às vezes é importante respeitar a família, respeitar as pessoas, né? Respeitar a vítima, nosso amigo João Tarantella, porque as imagens são muito fortes. E o que eu acho que o que nós devemos fazer, que é o que eu estou fazendo, e chamei isso através das minhas redes sociais, é fazer uma corrente de oração, né? A gente orar pelo João Tarantella, orar pela sua recuperação, orar para que Deus possa interceder com cura, orar para que Deus possa entrar com intercessão nesse momento, né? Ele está lá no luz, está entubado. Eu acho que é isso que nós todos devemos fazer, né? Deixar um pouco essas imagens apelativas de lado, né? E a gente focar na oração, né? Para a recuperação do nosso amigo João Tarantella, e para Deus nada é impossível, né? Então nós temos fé, com fé em Deus, né? Nosso amigo João Tarantella vai sair dessa, né? Muito chocante, e eu soube, é claro que a gente não tem informação 100% precisa em relação a isso, mas o que nós apuramos aqui, o motorista que foi responsável por causar esse atropelamento, se evadiu do local, fugiu do local. Nós vamos, através da nossa... E claro que a SSP, muito diligente, já deve estar fazendo isso, mas vamos tentar buscar se existe câmeras no local, se existe algum tipo de meio que a gente possa identificar, né, esse motorista, do fato ocorrido, para que ele não fique impune. A gente sabe que, às vezes, acidentes são inevitáveis. Agora, evadir-se do local, fugir do local, né, omissão de socorro é sim um crime, e o que a gente espera é que isso não fique por isso mesmo. Com relação ao movimento Polícia Unida, como é que você está acompanhando aí esta situação? Narciso, meu amigo, é um movimento Polícia Unida que tem o nosso apoio. A gente sabe da luta dos policiais civis, militares, dos bombeiros, militares do estado de Sergipe, que infelizmente são desrespeitados pelo governo do estado. E não só a polícia, né? Todo o funcionalismo público, são 7, e vamos para o 8º ano, já sem reajuste no salário, sem reposição inflacionária. A gente vê a inflação explodir nos últimos anos, e principalmente no último ano, devido à pandemia do coronavírus e a falta de reposição inflacionária, ao menos. Que eu acho que foi, né, pelas informações que nós tivemos, pelos amigos que nós conversamos, foi o estopim, né, a falta de disponibilidade do governo do estado de Sergipe negociar com os policiais, com os bombeiros militares, policiais civis, para que ao menos fosse dado a reposição inflacionária. E a falta de disponibilidade do governo de negociar foi, na nossa avaliação, que causou isso, né? A Polícia Unida tem o nosso respeito, tem o nosso apoio. Queremos aqui, né, dizer que a segurança pública é extremamente importante. Sergipe é um estado que, infelizmente, está muito violento. Eu estava conversando ontem, Narciso, e todos que estamos discutindo, com o senador Telmário Mota, do estado do Roraima. Ele estava me relatando que na década de 80, no final da década de 80, começo da década de 90, Aracaju era muito seguro. Ele dizia que morava na Bahia e vinha constantemente em Aracaju e era conhecido por ser seguro. E ele me questionou isso, porque ele via pronunciamentos, né, do ex-senador Eduardo Amorim, até do senador delegado Alessandro Vieira, relatando a falta de segurança na nossa capital. E a gente sabe que um dos motivos é a falta de valorização dos nossos policiais. Hoje, Sergipe tem um contingente policial semelhante ao que tinha no final da década de 90, quando Albano era governador. Então, imagina que a população cresceu, e que as coisas, né, evoluíram, e a gente tem o mesmo contingente policial há praticamente 25 anos. Então, né, nós precisamos reforçar
né, o apoio à segurança pública, reforçar a valorização dos policiais, dos bombeiros militares, dos policiais civis. E o movimento Polícia Unida, agora, claro, ninguém deseja a greve na polícia, né? Ninguém deseja paralisação. Ontem 5 plantonistas foram fechados. O que nós desejamos é que o governo do Estado do Sergipe tenha disponibilidade, tenha seja tocado para pelo menos negociar. A gente sabe que falta de recurso não é. O governo do Estado de Sergipe está com os cofres abarrotados de dinheiro depois das transferências dos recursos federais, né, na pandemia do coronavírus, o aumento, né, da base de cálculo de vários impostos, entre eles o IPVA. Lembrando que você tem um governo que o IPVA calculado na gasolina de R$ 3,50, hoje a gasolina chega em alguns lugares a R$ 7,50, R$ 8. E o IPVA só dos combustíveis é responsável por quase 30% da arrecadação de IPVA do Estado. Então você tem o Estado de Sergipe que aumentou muito sua arrecadação. Se você pegar nos últimos anos, o maior aumento de arrecadação foi nos últimos 2 anos. E então não é falta de dinheiro, é falta de vontade. E a gente espera que o governo de Sergipe tenha essa disponibilidade, tenha essa preocupação em mais rápido possível valorizar a classe policial do nosso Estado. Estamos entrevistando o deputado estadual Rodrigo Valadares, ele está em Brasília. Rodrigo, ontem teve uma reunião com o presidente da República. Rodrigo, qual foi a pauta deste encontro? Narciso, nós tratamos nesse encontro de alguns temas, né, de diversos temas, mas a pauta principal foi o alinhamento político entre, né, o nosso PTB, o partido ao qual hoje eu sou tesoureiro nacional, estávamos eu, a Graciela Ninove, a presidente nacional do PTB, e o deputado Jefferson Alves, que é o secretário-geral do PTB nacional, e nós, né, fomos até o Palácio conversar com o presidente Bolsonaro, com o senador Flávio Bolsonaro, que fez, né, questão de participar desse encontro. Ele se deslocou até o Palácio para que pudesse participar desse encontro, né, e foi um encontro para a gente reafirmar, né, que o presidente Bolsonaro é o presidente que defende os valores que estão no estatuto do PTB. É o presidente que defende aquilo que nós acreditamos: Deus, pátria, família, liberdade, livre mercado, defesa da vida. Então ele é o presidente que verdadeiramente defende a família brasileira, que defende os valores brasileiros. E nós fomos lá, né, a convite também do senador Flávio, para reafirmar a nossa posição de partido parceiro, de partido, né, que auxilia o governo, que dá sustentação nas suas assembleias legislativas, na Câmara dos Deputados. E esse foi o tema central da conversa. Claro que nós tratamos de alguns estados, tratamos de algumas medidas que o governo já está estudando para este ano. Então, acho que foi uma reunião extremamente positiva, produtiva. Foi quase 2 horas de conversa, né? Foi algo que até nos surpreendeu. O presidente praticamente não queria deixar a gente embora. Foi muito bom, ele estava muito à vontade, tirando muita brincadeira. E, claro, né, muito preocupado, né, com esse ano de 2022. O foco central do governo é combater a inflação, o foco central do governo é voltar, que a economia volte a ser aquecida, que a economia volte a rodar, que as pessoas não sintam tanto as consequências da pandemia do coronavírus, e o governo está focado nisso, focado retomada econômica, focado na qualidade de vida das pessoas, no combate à inflação. Então, estou com muita esperança para esse ano 2022, um governo sério, um governo comprometido, um governo que não rouba nem deixa roubar, não tem corrupção. Então a gente tem muita esperança, né, nesse ano 2022 para o governo Bolsonaro. E claro, né, falamos um pouco de eleições de 2022, falamos sobre o futuro do nosso estado de Sergipe, falamos, né, sobre alguns estados, falamos sobre o combate que a gente vai viver neste ano. O combate do bem contra o mal, o combate, né, de quem defende os valores da família brasileira e quem quer, né, retomar o poder para que volte esse esquema de corrupção que dominou o Brasil. Então a conversa foi muito boa, né, muito positiva. O presidente reafirmou que o PTB é um partido parceiro, é um partido que faz parte, né, do grupo de partidos que dão sustentação ao presidente Bolsonaro, que darão naturalmente sustentação à sua reeleição. Foi uma conversa extremamente agradável, muito positiva. Meu caro Rodrigo Valadares, neste encontro especificamente, você chegou a garantir a Bolsonaro um palanque em Sergipe? E aí, quando se tratou deste assunto, que outros nomes do Estado foram colocados na mesa para se ampliar este palanque? O presidente lhe conferiu a responsabilidade de construir esse palanque dele aqui? Ele visualiza a possibilidade de ter um candidato ao governo do Estado de Sergipe? Narciso, nós não tratamos especificamente de nenhum estado, inclusive de Sergipe. Claro que nós comentamos sobre Sergipe.
Isso é natural. Né? Nós falamos, e o presidente nos agradeceu bastante, né, pela nossa defesa do presidente Bolsonaro aqui no estado de Sergipe. Nos agradeceu muito por nós estarmos no Nordeste fazendo a defesa do presidente. Nos deu a responsabilidade de estarmos em 2022 nos somando ao palanque do presidente Bolsonaro aqui em Sergipe, e isso para a gente é um motivo de muito orgulho, de muita honra. Naturalmente, a gente sabe que o presidente precisa construir candidaturas em todos os estados. O que nós podemos perceber, eu acho que isso já está bastante público, é que o interesse principal do presidente Bolsonaro, e se ele for muito claro, é a construção de candidaturas ao Senado e a deputado federal. Esse é o foco principal do presidente Bolsonaro. Eu vejo que o governador está um pouco em segundo plano, né? Isso foi dito de maneira muito clara, né, pelo presidente Bolsonaro para a gente. O foco é candidaturas a Senado e a deputado federal. Para o estado de Sergipe, não foi comentado pelo presidente Bolsonaro nenhum nome. Então, e nós também não quisemos, né, forçar a barra, até porque eu não tenho um pré-candidato ao Senado. Nós não definimos ainda o PTB. Se nós já temos um pré-candidato a Senado, ou se iremos apoiar alguém pré-candidato a Senado. Acho que cada um deve fazer sua parte. Né? Quem for defensor do presidente Bolsonaro deve construir isso com os partidos aliados que são da base do presidente Bolsonaro, com as pessoas que fazem a política bolsonarista em Sergipe. É o que nós reafirmamos, é o nosso compromisso. O deputado Rodrigo Valadares, de apoio ao presidente Bolsonaro, do PTB em Sergipe, está no palanque do presidente Bolsonaro, e caso esse palanque não seja formado, de formar esse palanque, foi isso que nós nos comprometemos, e é isso que o presidente Bolsonaro também nos solicitou, que nós continuássemos com apoio ao presidente Bolsonaro, como ele mesmo falou no vídeo, por muito e muito tempo. E é isso que nós iremos fazer em Sergipe. Meu caro Rodrigo Valadares, qual foi a avaliação que Bolsonaro fez do cenário para o próximo ano? Um acirramento da disputa com Lula, ele tem uma visão, chegou a detalhar a visão dele com relação à candidatura de Moro. Qual foi o posicionamento dele diante do cenário que nós estamos vendo ser desenhado para este pleito de 2022? O nome de Moro não foi tocado em nenhum momento. O presidente Bolsonaro não tocou em nenhum momento e nem nós tocamos. A preocupação principal, não diria preocupação, mas o tema principal, que é a nossa preocupação, é que se a esquerda voltar, a gente sabe que o Brasil estará numa situação extremamente complicada, o Brasil estará numa situação extremamente fragilizada. A gente está vendo o que vai acontecer agora com o Chile, né? Estamos muito apreensivos, né? Ganhou lá um radical de extrema esquerda, muito pior que Boulos lá no Chile, e a gente sabe que o Chile, que é o maior IDH, a maior economia proporcional, a maior renda per capita da América Latina, é um país, né, com maior desenvolvimento, né, social e econômico da América Latina, um país que agora a gente sabe que terá imensas dificuldades. E a gente sabe que a gente não quer isso para o Brasil. Foi isso que foi prioritariamente comentado, que nós não queremos que isso aconteça no Brasil. A gente precisa que o Brasil continue no rumo certo. A gente sabe que o Brasil, isso foi comentado pelo presidente, estaria numa situação extremamente melhor. O Brasil estaria voando se não fosse a pandemia do coronavírus, que afetou todo mundo. Foi algo que o mundo inteiro foi afetado por essa pandemia. Mas isso não impediu que o governo entregasse, né, milhares e milhares de obras, concluísse diversas obras que governos anteriores deixaram paralisadas, obras que foram alvo de investigações da Polícia Federal, que foram alvo de investigações de TCU, superfaturamento, por desvio de dinheiro. E essas obras hoje estão sendo entregues para a população brasileira, principalmente no Nordeste, né, o aceleramento da duplicação da BR-101, a transposição do São Francisco, né, a gente teve agora a assinatura da ordem, né, do canal de Xingó, que vai ser extremamente importante para as populações ribeirinhas do nosso sertão sergipano. Então, o que nós temos o Brasil precisa continuar nesse rumo na nossa avaliação, e a gente não pode permitir, né, que a esquerda volte ao poder. Comentamos também sobre a questão de possíveis problemas técnicos em relação à apuração dos votos. O presidente nos garantiu que as Forças Armadas já foram convidadas pelo ministro Barroso, TCE, para estarem juntos, né, ao TCE, fazendo auditoria das urnas, fazendo auditoria da contagem, desde o código-fonte, do código-fonte até a entrada no sistema do TSE. Então, existe já nas Forças Armadas, além de 20 outras instituições, existem técnicos das Forças Armadas, jovens, especialistas em computação, que já estão fazendo esse trabalho para garantir a lisura do processo democrático, para garantir, né, que o nosso processo democrático seja, né, 100%, que represente 100% a vontade
da população brasileira. Foi isso que foi majoritariamente comentado. Agora, o presidente Narciso, muito otimista, muito esperançoso em relação a 2022. É claro que nós não podemos comentar aqui ao vivo devido à legislação eleitoral, mas as pesquisas internas, né, mostram um cenário completamente diferente disso que vem sendo vinculado, né, pela grande mídia, que a gente sabe que faz uma oposição frontal ao presidente Bolsonaro, pelos grandes canais de televisão e jornais, que sabem que precisam, que querem derrubar o presidente Bolsonaro para voltar a sobreviver de dinheiro público. Então a gente está muito esperançoso, o presidente está muito esperançoso, quando o Flávio Bolsonaro também, muito esperançoso que o Brasil em 2022 vai saber escolher, continuar no rumo certo. Ele não vai querer voltar para aquele passado de corrupção, para aquele passado de obras paradas, obras superfaturadas, aquele passado que o Brasil era uma vergonha internacional. Estamos entrevistando direto de Brasília o deputado estadual Rodrigo Valadares. Rodrigo que ontem teve uma reunião junto à direção nacional do PTB e o presidente da República, Jair Bolsonaro. É a primeira entrevista de Rodrigo após esta reunião com o presidente da República para o estado de Sergipe. Exclusivo. Meu caro deputado estadual Rodrigo Valadares, em termos do quadro de saúde do presidente, o que foi que ele passou de informações para vocês? Não foi comentado, ele estava muito bem, rindo bastante, tirando muita brincadeira. Estava muito à vontade, muito descontraído. Foi algo que até nos surpreendeu, né? Nós, após a reunião, estivemos com o senador Telmário Mota, ele disse: olha, Rodrigo, eu nunca vi o presidente receber ninguém assim, politicamente, por mais de 15 minutos. Né? E a gente passou quase 2 horas lá. Foi muito bom, ele estava muito bem, muito disposto, muito animado, muito entusiasmado, com muita vontade de fazer o Brasil acertar, o Brasil continuar no rumo certo. Foi algo que nos encheu de esperança. Né? A gente vê que o presidente está realmente muito bem, teve esse mal-estar agora no início do ano, mas algo está totalmente superado, ele estava extremamente bem. Rodrigo, todas as vezes que um parlamentar, um político sergipano se aproxima do governo federal, do presidente da República, cria, obviamente, na população sergipana a esperança da chegada de benfeitorias, da chegada de mais recursos para o nosso estado. Nesta reunião, Rodrigo chegou a tratar com Bolsonaro de algo específico de parceria, governo federal, governo do estado, ou de alguma ação específica do governo federal diretamente para o povo sergipano? Olha, tratamos de vários assuntos. Claro que de maneira rápida, pela complexidade, até porque a agenda não foi exclusiva do deputado Rodrigo Valadares, nós já estamos tentando marcar uma agenda para levar de maneira mais detalhada alguns temas do estado de Sergipe. Tratamos sobre o auxílio emergencial, esse novo Auxílio Brasil, na verdade, vai ser extremamente importante, já está sendo extremamente importante para as famílias brasileiras. O presidente nos relatou que só no último ano, o Auxílio Brasil, o auxílio emergencial, os auxílios do governo federal foram equivalentes a 16 anos de Bolsa Família. Então, veja como esse governo vem ajudando os cidadãos mais carentes, mais unidos. E agora, naturalmente, nós queremos levar algumas pautas no nosso estado, principalmente em relação à duplicação da BR-101. A gente sabe que é uma obra que vem se arrastando há anos e acelerou, graças a Deus, muito com o nosso presidente Bolsonaro, principalmente o trecho norte, que é uma grande preocupação nossa, e que o trecho sul possa ser finalizado o mais rápido possível e que a gente tenha esse Sergipe não atrasa. Muito triste a gente ver todo o Nordeste brasileiro com a BR extremamente avançada, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, e Sergipe ficou para trás e vem, nesses últimos 3 anos, tendo uma aceleração nessas obras. Iremos tratar também sobre o Canal de Xingó, a gente sabe que é extremamente importante para as populações ribeirinhas, uma obra que é comentada, que é falada há mais de 30 anos. E nesse governo Bolsonaro aqui, a obra finalmente vai estar saindo do papel. Então nós precisamos dessa interlocução. Eu acho que, infelizmente, o governo do estado tomou uma postura de fazer uma oposição junto ao Consórcio Nordeste, que a gente já sabe que foi que se tornou uma organização criminosa. Escolheu ter uma postura de ataques, de ter uma postura radical por questões ideológicas. Eu acho que o Sergipe não precisa disso. O Sergipe precisa de bom relacionamento para atrair recursos, para atrair investimentos. Nosso estado, infelizmente, é um estado pobre. Nos últimos 12 anos, em que pese, nesse último ano, tem uma projeção de crescimento do PIB, nos últimos 12 anos, o Sergipe cai 3,3%. Enquanto o Brasil inteiro cresce, o Sergipe cai. Nos últimos 12 anos, o Sergipe só fez piorar. A gente precisa ter esse relacionamento com o governo federal e é isso que eu me predisponho a fazer. É isso que o deputado Rodrigo Valadares se predispõe a fazer dentro do meu escopo, dentro do que for possível, a gente ajudar o estado de Sergipe para que possa se desenvolver, possa ser um estado grande. Todos sabem
do sonho que eu tenho para Sergipe, não penso pequeno, eu penso em ver Sergipe um estado grande, desenvolvido, com alto DH, com alta geração de emprego. É inadmissível a gente ter Sergipe, o terceiro estado com o maior desemprego do país, um estado pequeno, um estado que é rico em petróleo, que é rico em gás natural, que é rico em potássio, né, que tem um potencial agrícola extremamente forte, um estado que poderia ter um plano de inovação tecnológica, como tem em Pernambuco, para gerar empregos e gerar investimentos na área tecnológica, fazer um hub de tecnologia, desenvolvimento de aplicativos. Tudo isso nós sonhamos para Sergipe. Infelizmente, a gente tem anos de governos que têm uma mentalidade pequena, atrasada, que pensam nas próximas eleições, não nas próximas gerações. E nós temos um pensamento totalmente diferente. Nós sonhamos ver o nosso estado de Sergipe chegar lá. Eu tenho certeza que o nosso povo merece isso, o nosso povo tem capacidade suficiente para isso. Infelizmente, nós temos governos que atrapalham, mas eu tenho muita esperança que a gente vai conseguir mudar essa história. Entrevistando direto de Brasília, o deputado estadual Rodrigo Valadares, que esteve ontem com o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Ele está trazendo os bastidores desta conversa com Bolsonaro. Ontem, ele foi, enquanto membro da direção nacional do PTB, ao encontro do presidente e demais lideranças do partido. Meu caro Rodrigo Valadares, este alinhamento com o presidente da República restringe a possibilidade de alianças do PTB em Sergipe? Que caminho o PTB vai tomar diante das pré-candidaturas já lançadas ao governo do Estado? Olha, eu não diria que somente o nosso alinhamento ao presidente da República, que é público, todos sabem, né, que nós apoiamos o presidente Bolsonaro, mas o próprio estatuto do PTB, Narciso, proíbe alinhamento em alianças com partidos da esquerda, como o PT, PCdoB, o PSD. Então, isso já está no nosso estatuto, né? O PTB, né, é um partido conservador de direita, partido que tem o seu posicionamento ideológico, claro, respeitando todos que pensam diferente, mas nós pensamos dessa maneira e o nosso estatuto já veda alianças com partidos de esquerda, né? Então, isso não é nenhum impeditivo para a gente, já é a nossa postura, nosso posicionamento. Nós não temos por que estar alinhados a partidos de esquerda se eu defendo um projeto completamente oposto ao Brasil. Então, vejo isso com muita tranquilidade. Iremos buscar em Sergipe aquela candidatura ou até construir uma candidatura dentro do PTB que represente esses nossos valores e esses nossos ideais. Não há ainda uma definição de qual seria esse caminho? Não, ainda não. Eu tenho muita vontade, Narciso, de lançar uma chapa completa no PTB. Estamos esperando, respeitosamente, claro, o partido do presidente PL em Sergipe, se vai ter alguma candidatura bolsonarista. Até porque você continua acreditando que Valmir e Francisquinho poderia topar esse desafio? Não é que eu acredito, eu não acredito. Eu simplesmente estou aguardando, né? Mas isso não impede de nós estarmos conversando com os potenciais pré-candidatos, inclusive conversamos, né? Você veja como são as coisas, conversamos recentemente, né, antes da virada do ano, com o próprio João Tarantella. Ele manifestou a vontade de disputar o cargo majoritário e nós estávamos conversando a respeito disso. Então, o PTB continua avançando. Convidei a vereadora Emília Corrêa ainda no mês de novembro para que pudesse vir ser pré-candidata ao Senado Federal pelo PTB. Então, nós estamos seguindo nosso caminho. O que nós estamos focados é a construção das nossas chapas estadual e federal e também montar o palanque do presidente Bolsonaro em Sergipe. Se for necessário, a gente ter uma candidatura ao governo. Se for necessário a gente ter uma candidatura ao governo, ao Senado, nós estamos também buscando isso. Emília teria um impedimento por causa da legislação eleitoral, né? Ela não tem janela partidária para deixar o patriota. Mas hoje, em comum acordo, de acordo com a última legislação aprovada, em comum acordo com a direção do partido, você pode liberar. Nós fizemos isso recentemente com dois deputados que são de esquerda do partido, que eram do PTB e estavam alinhados à esquerda nos seus estados. Nós liberamos os parlamentares, eles já estão migrando para outros partidos. Então, isso não é mais impeditivo. Entendi. Que outros nomes poderiam surgir aí dentro desse cenário como possíveis candidatos para uma chapa majoritária no PTB? Olha, já conversamos com diversos nomes, já conversamos com o ex-deputado, o ex-prefeito, e estamos conversando, né? Conversamos e continuamos dialogando. O ex-deputado, ex-prefeito de Propriá, Luciano de Mininha, conversamos com o ex-deputado Jorge Alberto, conversamos com o ex-vereador, ex-procurador ícone, né, da política sergipana, o ícone da oratória sergipana, doutor Evaldo Campos, né, que é um orgulho para a gente, um orgulho para todos os sergipanos. E assim, eu
peço até desculpa se alguém que eu conversei em relação ao majoritário não estou citando, mas estamos conversando com diversas pessoas que têm, né, interesse. O Coronel Rocha tem interesse em disputar o Senado, e a gente está conversando com todos que estão alinhados ao projeto do presidente Bolsonaro, todos que estão alinhados à direita em Sergipe, para que possam, para que a gente possa ter uma chapa completa no PTB, para que a gente possa ter verdadeiramente um palanque que defenda o presidente Bolsonaro. Dentro desta conjuntura de você participando aí da direção nacional do PTB, está descartada aquela situação do Clube dos 30, de Rodrigo deixar o PTB e ir para outra agremiação? Quer dizer, este clube só teria participação de Rodrigo se todo o agrupamento vier para o PTB? Olha, eu tento trazer, Narciso, naturalmente, né, os candidatos para o nosso partido, para o nosso PTB. Nós estamos brigando aqui na Nacional para que a gente possa, né, verdadeiramente oferecer as melhores condições para a vinda, né, dos políticos que desejam participar dessa chapa do Clube dos 30. E, claro, respeitando. A gente sabe que é uma chapa que é heterogênea, uma chapa que é complexa. A gente vai respeitar as posições, né, individuais de alianças de cada um dos pré-candidatos. O nosso desejo, a nossa vontade, o que nós estamos trabalhando é que a gente possa trazer para o PTB. Inclusive, né, nos colocamos à disposição, né, de passar o comando no Estado, né, para quem o grupo decidir ser melhor. Eu quero deixar os candidatos de maneira mais confortável possível para que a gente possa, né, construir o PTB. O sonho é a gente fazer, né, no PTB um partido grande no Estado. O nosso grupo do Clube dos 30, que hoje nós temos até mais pré-candidatos do que vagas. A gente sabe que é um time de potencial eleitoral muito bom, muito grande. A gente tem condições tranquilas de eleger 2 deputados federais. Nós desejamos trazer esse time para o PTB, né? Claro, e do mesmo jeito, né, que, por exemplo, Johnny deseja levar para os republicanos, isso é a democracia, né? Isso é o jogo. Perfeito. Isso é o jogo político natural, né? Nós vamos fazer todos os esforços para que a gente possa trazer o time para o PTB. Mas então não estaria descartada uma saída sua do PTB para acompanhar este agrupamento em outro partido? Assim, eu acho que essa possibilidade realmente é extremamente remota, né? Claro que vamos ver como é que as coisas vão acontecer. Eu tenho muita fé em Deus que Deus vai realmente colocar no seu devido lugar, a gente possa disputar o mandato de deputado federal pelo PTB. Claro, eu não descarto nenhuma possibilidade. A gente pode vir, não sendo vontade do grupo, a gente pode vir disputar um outro mandato pelo PTB, porque a gente tem que ser muito realista, que hoje a preocupação são as chapas, né? A gente vê, por exemplo, tem candidatos de extremo potencial eleitoral do Estado para deputado federal, como a Daniele Garcia, a Emília Correia, que tem dificuldades na formação da chapa, né? E ninguém deseja que aconteça o que aconteceu na última eleição com a Emília, que teve 53 mil votos, e infelizmente foi a vontade do povo que ela fosse deputada, mas infelizmente pelas regras eleitorais não foi. Meu pai, eu acho que você se lembra também, toda a população sergipana que tem um pouco mais de idade se lembra, em 2002 meu pai teve 65 mil votos, foi o terceiro mais votado, e infelizmente não conseguiu, né, um mandato por não ter atingido a tão famigerada legenda, né? Então, né, nós vamos buscar dentro das nossas composições, dentro das nossas conversas, e claro, muita fé em Deus, eu não falo isso da boca para fora não, as pessoas que me conhecem sabem. Eu tenho muita fé que Deus coloca tudo no seu lugar, se for da vontade de Deus, se for promessa de Deus, vai se cumprir. É irreversível a candidatura a deputado federal ou, dependendo da conjuntura, Rodrigo pode permanecer candidato à reeleição? Pode voltar, melhor dizendo, a ser candidato à reeleição? É isso que eu digo, né? A gente tem que ter muita tranquilidade em relação a isso. Hoje eu trabalho para deputado federal, já liberei todas as minhas bases, que não são muitas, eu não sou um político de base eleitoral, já liberei todas as minhas bases de deputado estadual, construo alianças para deputado federal. Eu sou assim, eu não tenho um plano B, eu estou indo no plano A. Agora, claro, a gente vai ver o que vai acontecer até o momento da filiação, né? Não está descartado nem hipótese. Caso, por exemplo, o presidente Bolsonaro tivesse ontem me convocado a disputar o governo do estado por Sergipe, iria topar o desafio, né? Não posso disputar o Senado porque não tenho idade ainda o suficiente, mas eu deixo as posições abertas. Agora, o meu plano, o meu trabalho, o meu caminhar, as minhas alianças são para deputado federal, e eu fico muito feliz de ver que a população sergipana está aceitando esse nosso projeto, né? Que é um projeto que parte da própria população. As pessoas me cobravam muito, que eu viesse para deputado federal, porque grande parte das minhas defesas são de pautas nacionais, que influenciam diretamente no nosso estado de Sergipe. Então, nas últimas 3 pesquisas divulgadas em dezembro, né, eu saí em 2 em 6º colocado, com um índice de votos acima de muitos deputados já de mandato, e na enquete do site Política Sergipana, um dos maiores portais no Instagram, nós saímos em 2º colocado. Então a gente vê de maneira muito tranquila que a população vem realmente aceitando essa nossa ideia, e esse é o nosso foco. Perfeito. Vamos à participação do povo interagindo com o deputado estadual Rodrigo Valadares aqui no Jornal da Fã. Jornal da Fã.
com o povo no ar. Bom dia, grande Narciso Machado. Bom dia aos ouvintes da FAM, aqui é Jaelson. Diga a Rodrigo Valadares que quem defende a família se preocupa com o pobre. Não mata o pobre de fome não, que esse governo está fazendo não. Que eu queria saber onde é que existe essa defesa da família. E qual é o sentido que ele fala isso. Pelo amor de Deus, a população está morrendo de fome. E o ser humano não tem, nem ele nunca subiu no palanque para dizer vou fazer isso visando o pobre, não. Pelo amor de Deus, Rodrigo Valadares, é uma piada isso que você está falando. Pode ter certeza que você e seu candidato não vai para lugar nenhum, não. Um abraço e bom dia. Narciso, bom dia ouvintes da FAM FM. Diga a esse cidadão aí que a Praça é Nossa tá precisando de humorista, que ele se encaixa direitinho lá, para contar piada, lá é o melhor lugar, ok? Bom dia e um abraço. Bom dia, Narciso Machado, aqui é Eduardo de Cristinápolis, seu ouvinte de sempre. Pergunta aí ao nobre deputado Rodrigo Valadares, no qual eu votei na eleição passada, se essa aproximação dele com Bolsonaro traz bons frutos para o estado de Sergipe, inclusive para a nossa região centro-sul aqui, que é esse projeto da duplicação da BR-101 de Estância a Cristinápolis, divisa com a Bahia, que até hoje ninguém se fala, não se sabe se tem nem projeto para esse trecho, no qual o mesmo é um dos trechos mais perigosos dessa região nossa aqui. Um abraço. Bom dia, Narciso Machado, bom dia aos ouvintes da FAM FM, bom dia ao deputado Rodrigo Valadares. Parabéns pela entrevista, Narciso Machado. Eu gostaria de deixar o seguinte pedido para o deputado, já que ele está em Brasília, né? Ele conhece muito bem a luta do trecho da rodovia 175, esse trecho que fica ali de Nossa Senhora da Glória até o povoado de Jibó, em Gararu. O governador assinou uma ordem de serviço para terraplanagem, mas nós sabemos que isso não é o suficiente. Então, a gente quer o asfaltamento. E eu gostaria de pedir ao deputado Rodrigo Valadares, já que ele está em Brasília, e falasse com o presidente para que pudesse ajudar, né, aqui o Estado e, de forma específica, esse trecho da rodovia 175. Desde já agradeço pelo espaço do programa. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os ouvintes. Aqui quem fala é Jason. Narciso, Rodrigo é filiado ao PTB, que ele está falando em corrupção. O partido dele, eu vou dizer, vê se esses caras pensam que o povo é bobo. Onde é que o Bolsonaro é presidente da família? Um destruidor da família. Um abraço. Meu caro Rodrigo Valadares, só ficou o último aí sem nome, não se identificou e falou aí sobre a questão da rodovia de Itabaianinha, é isso? De Cristinápolis, muito bem. Mas, pela ordem, o Jaelson, Tarcísio, Eduardo, o que falou de Cristinápolis não se identificou, e o seu Jason. Fique à vontade, Rodrigo. Tarcísio, é muito tranquilo. Em relação aos críticos do presidente Bolsonaro, é a turma convertida, não adianta a gente estar discutindo com quem já tem sua opinião formada, é adulto vacinado, e critica por criticar, né? É interessante dizer que o Bolsonaro não se preocupa com a população pobre. O Auxílio Brasil hoje é no valor de R$400 por pessoa. A gente tinha um Bolsa Família de R$90 por família na época do governo Lula. É só você, né, ver quem realmente está preocupado com a população carente. É como o próprio presidente me falou ontem, só no ano passado foram equivalentes a 16 anos de Bolsa Família os auxílios que foram dados ao povo brasileiro. Então, essas pessoas têm que largar um pouquinho a militância ideológica e ver o que está acontecendo. O fenômeno da inflação é um fenômeno mundial. O mundo está tendo aumento de preços e desabastecimento. O Brasil, graças a Deus, não teve desabastecimento. E a gente vê a grande massa da população, quando o presidente sai às ruas, inclusive a população carente, pobre, vai manifestar apoio, vai manifestar dizer que está junto ao presidente, e é isso que a gente vê. Agora tem gente que pensa diferente, que é convertido, não há o que fazer. Se deseja a volta da era do PT, da corrupção, da roubalheira, onde o Brasil estava afundando, fiquem à vontade. Nosso projeto é totalmente diferente. Em relação à nossa região Centro-Sul, essa demanda nós iremos levar ao presidente Bolsonaro. Eu agradeço muito o ouvinte. A gente sabe que esse trecho sul da nossa BR está paralisado há muitos anos e o presidente tem vontade de ver toda a BR-101 duplicada. Foi isso que foi nos relatado ontem. As obras estão aceleradas, inclusive no estado de Sergipe. O trecho norte evoluiu. O que evoluiu em 3 anos foi o que não evoluiu em 10 de governos anteriores.
E agora a gente também tem que cobrar um pouquinho da nossa bancada que seja um pouco mais, né, ativa nisso. A gente tem que reconhecer o trabalho da bancada anterior, e aqui eu não tenho problema nenhum em reconhecer o trabalho até do deputado André Moura, que trouxe muitos recursos, e a gente precisa ver um pouquinho mais, né, dessa altivez da nossa bancada, largar um pouquinho a militância ideológica e trazer, né, os recursos que são os deputados federais, né, senadores, você sabe muito bem, né, que são esse caminho de comunicação. E é por isso que nós estamos colocando a nossa pré-candidatura a deputado federal para que a gente possa ser também esse caminho de comunicação. Mas a nossa região Centro-Sul evoluiu muito no governo Bolsonaro. O polo que está sendo criado na cidade de Lagarto, por exemplo, que ajuda a todos os municípios, né? Simão Dias, meu município, a Poço Verde, a Cristinápolis, a Estância, o polo de saúde que está sendo construído em Lagarto vai revolucionar a nossa região Centro-Sul. E nós iremos ver o desenvolvimento daquele polo de saúde, vai ser algo que vai ser incrível nos próximos 10 ou 15 anos. Então, o que a gente está vendo, o governo federal é o governo que verdadeiramente se preocupa com o Nordeste, foi o único governo que concluiu a transposição, que levou água para o povo nordestino. Eu tenho até um vídeo que viralizou nas redes sociais, onde nós falamos sobre o quanto, né, os governos anteriores mantiveram a população nordestina na pobreza, porque a pobreza nordestina é um grande comércio, é um grande negócio para os poderosos, né? Como as pessoas não têm interesse na emancipação do povo nordestino. E o primeiro governo que verdadeiramente busca essa emancipação é o governo Bolsonaro. Agora, claro, nós não sabemos, tem pessoas que pensam contra, eu não vou estar aqui quebrando minha cabeça para tentar converter marmanjo. A gente sabe que a grande parte da nossa população está enxergando a verdade, não é alienada pela grande mídia, né? Prova é isso, é só olhar nossas redes sociais, né? São uma das maiores do estado de Sergipe, né? Uma rede bolsonarista, e as pessoas, né, manifestando, só olhar as últimas postagens, as pessoas manifestando apoio ao presidente Bolsonaro. Um outro questionamento em relação a SE 175, também conhecida como Rota do Leite. Nós temos um vídeo, Narciso, que eu quero pedir, agradecer ao ouvinte pela pergunta e pedir para o ouvinte verificar. Nas nossas redes sociais nós postamos ainda no começo desse ano, no final do ano passado, uma resposta do DR de uma indicação nossa aprovada na Assembleia Legislativa, que a gente faz a cobrança da ligação do município de Nossa Senhora da Glória até o povoado de Jiboia, lá em Gararu. E o que foi nos informado pelo DR é que não existe nem projeto para a reconstrução da Rota do Leite. Porque não existe falar nem em recapeamento mais da Rota do Leite, porque a Rota do Leite está completamente destruída. A gente tem que falar a reconstrução, lá não tem mais nada. E o governo do estado, pelo que foi nos informado pelo DR, tem um vídeo lá nas redes sociais, Rodrigo Valadares, eu peço que todos acompanhem, que o governo do estado de Sergipe disse que não tinha nem projeto para esse E175. Para que a gente possa finalizar, o Tiago G10 diz aqui que Rodrigo não é o presidente do partido. Como é que ele pode se intitular candidato bolsonarista se não representa o partido? Tem divergências com o partido do presidente. Sua ideia de ser governador do presidente não deu certo. Bolsonaro avaliou de qual forma quando soube que você não é oposição ao governador Belivaldo? Rapaz, esse daí tá muito mal informado. Dizer que eu não sou oposição ao governador Belivaldo, acho que está todo o Sergipe sabe nossa posição de oposição. Em relação a ter divergência com o partido do presidente, eu estou indo hoje às 17 horas encontrar com o Valdemar da Costa Neto, né, que é uma informação até exclusiva, que é o presidente nacional do PL, ao qual meu pai era amigo pessoal, tinha um relacionamento pessoal. Eu já fui do PL no ano 2011, um relacionamento excelente. Então, quem tem boca fala o que quer, né? Para os fatos, comprovam algo totalmente diferente. Em relação à nossa posição de bolsonarista, foi reconhecida pelo próprio presidente, pelo senador Flávio, não foi eu que precisei falar. Rodrigo, aproveitando esse ponto em que você reafirma a sua oposição ao governo Belivaldo Chagas, para que a gente possa finalizar, duas perguntas. Qual vai ser a pauta desse encontro com Valdemar da Costa Neto, já que você revela isso com exclusividade aqui no Jornal da Fã? E a segunda pergunta é: nas últimas semanas, e o Givaldo Ricardo, superintendente de comunicação do governo do estado, hoje aqui no Jornal da Fã, referendou isso, o governo tem feito divulgação de dados positivos sobre o estado. Crescimento do PIB, redução da pobreza e uma expectativa aí com relação ao crescimento econômico como um todo e aumento dos servidores públicos. Como é que você vê a divulgação desses dados por parte do governo do estado? Olha, eu vejo que são dados positivos, mas em comparação aos estados, são dados que nós, mais uma vez, ficamos para trás. Por exemplo, o Sergipe está crescendo no ano de 2021, 2,3% no PIB. Minas Gerais está crescendo 4,7%, Santa Catarina, 6%,
o Paraná 6%, Sergipe, mais uma vez, 1/3 desse crescimento ficando para trás. Então, o que a gente vê é que Sergipe, em que pese positivo, a gente tem um crescimento do PIB. Claro que a gente tem um crescimento da base monetária, porque a gente teve um aumento de inflação, e isso reflete também no crescimento da base econômica, que é o PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os produtos e serviços do local. Então, a gente tem um crescimento artificial devido ao aumento da base monetária, ou seja, inflação, aumento da circulação de dinheiro, a desvalorização cambial. Então, são dados que estão enviesados. Em relação ao aumento do funcionalismo público, que é algo que nós realmente esperamos que o governo faça, porque não é falta de dinheiro. Voltando a dizer, Sergipe está com os cofres cheios. O aumento do IPVA, o aumento do ICMS, o aumento da base de cálculo do ICMS, o aumento dos valores que são calculados do ICMS, preço de carro, preço de combustíveis, isso tudo aumentou demais a arrecadação no estado de Sergipe. Então a gente espera que o governo do estado realmente faça essa reposição inflacionária. Está 8 anos travado, está 8 anos atrasado. Os funcionários, nossos guerreiros funcionários públicos, sem ter essa reposição inflacionária. Então essa é a nossa posição, todo a gente sabe, não serão... a redução da pobreza também anunciada pelo governo, Rodrigo. Então, aí a gente também tem que agradecer de maneira especial ao governo federal. Que é o governo federal que vem dando o Auxílio Brasil, que vem dando os auxílios emergenciais, que foram fundamentais para essa diminuição da pobreza. Se não é esse dinheiro que chega na base, eu volto a repetir, só no ano 2021 foi 16 vezes maior do que o Bolsa Família, ou seja, um ano do governo Bolsonaro equivaleu a 16 anos de Bolsa Família. Esse dinheiro injetado nas classes mais baixas, nos grotões econômicos do Brasil, nos grotões econômicos de Sergipe, o aumento da circulação econômica é o que fez de maneira significativa esse aumento da pobreza. Porque se o governo do Estado, se você for observar, o fundo de arrecadação da pobreza é um fundo que é uma caixa preta, a gente não vê nenhum projeto com esse fundo. Então, eu acho que foi muito mais esforço dos auxílios do governo federal do que o esforço do próprio Estado de Sergipe, que nós estamos vendo, o desemprego explodiu nos últimos anos, nós temos 21% de mão de obra desempregada em Sergipe, é o terceiro maior desemprego do Brasil, e a gente não consegue entender diminuição de pobreza com aumento de desemprego. O que fez a diminuição da pobreza de maneira efetiva foram os auxílios do governo federal. Muito obrigado, meu caro deputado estadual Rodrigo Valadares, por sua participação aqui no Jornal da Fã. Uma boa quarta-feira de trabalho. Antes que eu esqueça, qual é a pauta com o Valdemar da Costa Neto? Claro, nós iremos falar sobre a união dos partidos que apoiam o presidente Bolsonaro, o PT, o PTB, o PL, o partido do presidente, e o Republicano. São os 4 principais partidos que apoiam o presidente Bolsonaro, claro, além de outros partidos. Esses partidos têm uma comissão permanente de reunião, no qual o PTB é representado pela nossa presidente Graciela Menor, e esses 4 partidos já começaram e manterão reuniões periódicas sobre as candidaturas locais. Para que sejam PTB, PL, Republicanos e PTB, PL, Republicanos e PP. PP, perfeito. Então são esses partidos que vão começar, já começaram a se reunir para que possam alinhar candidaturas majoritárias, principalmente nos estados, e a preocupação e informação do palanque do presidente Bolsonaro em cada um dos 27 estados do Brasil. Perfeito. Muito obrigado, meu caro Rodrigo Valadares, por esta entrevista. Espaço sempre aberto aqui no Jornal da Fã. Obrigado, meu amigo Narciso. Obrigado você, obrigado, Gabriel. Obrigado ao operador Wesley, Wendel Lessa, seu fã. Wendel Lessa, um abraço para o Wendel. É uma satisfação muito grande falar com vocês, falar com todos da Fã FM. Um abraço a todos da direção da rádio, são amigos queridos, toda a família de Miro, Sandro, Ricardo, Mirinho, todos são pessoas muito queridas nossas. Que Deus abençoe muito a cada um de vocês e conte sempre com o trabalho do deputado Rodrigo Valadares. Tá aí, portanto, o Rodrigo Valadares aqui no Jornal da Fã, trazendo informações exclusivas direto de Brasília. Exclusivo. PTB, PL, Republicanos e PP sentam hoje para discutir alianças nos estados. Sergipe vai estar em pauta. Na pauta, exclusivo. O palanque de Bolsonaro em Sergipe. Rodrigo também disse que pelo alinhamento aí com o PTB e com o presidente Bolsonaro, é muito difícil uma aproximação dele aí com a pré-candidatura do senador Rogério Carvalho ao governo do estado. Apesar de que
na eleição passada, Rogério teve uma contribuição aí na vitória de Rodrigo Valadares aqui em Sergipe. Todos lembram, inclusive, que parte da direita, durante a campanha de 2020, publicou as fotos de Rodrigo participando de reuniões nas eleições de 2018, com camisa vermelha e ao lado de petistas. Esse sempre foi um ponto de pauta de crítica contra o deputado estadual Rodrigo Valadares. Mas, para esta eleição de 2022, é muito difícil que esta junção, ou pelo menos esta pontual aliança, possa voltar a acontecer.